IBGE tem liminar que mandava incluir perguntas de orientação sexual no censo 2022 suspensa. O cuidado redobrado com afogamentos para o mês de julho. Indicador IPEA mensal de consumo aparentes de bens industriais registra alta. Comunidade da Fé Cristã Zona Sul realiza a Conferência de Educação Conservadora no Ceará. A pauta é política, o noticiário internacional e as imagens que marcaram esta segunda-feira. Tudo isso e muito mais agora no União Brasil. Olá, boa noite, eu sou Érica Prado e começa agora o União Brasil. Nesta segunda-feira foi suspensa a liminar que mandava incluir perguntas de orientação sexual no censo 2022 do IBGE. Quem tem mais informações é Nayara Mello. O presidente do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, desembargador federal José Almícar Machado, suspendeu a decisão que obrigava o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística a incluir perguntas sobre orientação sexual e identidade de gênero no censo 2022. A decisão foi divulgada pelo IBGE nesta segunda-feira. O censo 2022 está previsto para começar oficialmente no dia 1º de agosto. O levantamento censitário é a maior pesquisa de campo realizada no Brasil. Ele deveria ter sido feito em 2020, mas vinha sendo adiado por diversas razões. Sua realização ainda em 2022 foi determinada em decisão tomada pelo STF, o que foi considerado pelo desembargador ao derrubar a decisão da primeira instância. Segundo o desembargador, o IBGE demonstrou a impossibilidade de implementação das questões sobre orientação sexual e identidade de gênero às vésperas da pesquisa IAR Campo. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, informou hoje que só comentará a suspensão da liminar que o obrigava a incluir as perguntas sobre orientação sexual e identidade de gênero no censo 2022 após a Advocacia Geral da União ser intimada e ter examinado a decisão do presidente do Tribunal Regional Federal da Primeira Região da Justiça Federal do Acre, desembargador federal José Amilcar Machado. E o Ministério da Saúde divulgou neste domingo o balanço dos casos de Covid-19 no Brasil. Dados do boletim epidemiológico do Ministério da Saúde, divulgado neste domingo, mostrou que o Brasil registrou em 24 horas 16.679 novos casos de Covid-19. As secretarias estaduais de saúde também registraram 36 mortes no mesmo período. No ranking de estados com mais mortes por Covid-19 registradas até o momento estão São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Paraná e Rio Grande do Sul. Já os estados com menos óbitos resultantes da pandemia são Acre, Amapá, Roraima, Tocantins e Sergipe. Os dados mostraram ainda 161 óbitos por conta da síndrome respiratória aguda grave nos últimos 3 dias. Em relação à vacinação, até o último sábado foram aplicadas 449,9 milhões de doses, sendo 177,9 referentes à primeira dose e 160,7 relativas à segunda dose. Outras 93,1 milhões de doses dizem respeito à primeira dose de reforço, enquanto 8,9 milhões são da segunda dose de reforço. Está chegando o período de férias e os pais devem redobrar a atenção com as crianças em relação aos afogamentos. O mês de férias chegando e neste momento um local bem visitado são as praias, piscinas, lagoas e os rios. A atenção neste período tem que ser redobrada para evitar possíveis casos de afogamentos. Segundo a Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático, só em 2019, 15 brasileiros morreram por afogamento por dia, o que representou cerca de 5.500 óbitos. Os principais cuidados que nós devemos ter ao entrar no mar, o maior deles é nunca entrar no mar sozinho. Se você puder entrar acompanhado de um companheiro,
é a situação mais ideal. Se não conseguir alguém para entrar no mar com você, que pelo menos esteja uma pessoa visualizando a sua entrada. Caso você passe mal, essa pessoa poderá pedir socorro para você. Em relação às crianças, os responsáveis têm que prestar bastante atenção, pois elas acabam sendo bastante vulneráveis. Com relação às nossas crianças, o melhor guarda-vida para elas são os próprios pais. É necessário que os pais estejam sempre atentos com crianças próximas a corpos d'água. Para uma criança se afogar, basta a imersão das suas vias aéreas em algum corpo d'água. Uma criança pode se afogar até mesmo num balde ou numa bacia. Por isso é tão importante o cuidado com as nossas crianças. A estudante Amanda Paiva só tem 8 anos, mas ela toma bastante cuidado quando vai à praia. Eu sempre vou quando eu for pro mar, eu vou com meus pais, nunca vou muito profundo e sempre fico de olho no que tem, tipo assim, pode ter alguma coisa, um buraco muito fundo. Eu sempre fico com meus pais e tenho muito cuidado. E a seguir, a pauta é política e o aumento de consumo aparente de bens industriais. Paes de Andrade é nomeado conselheiro e eleito presidente da Petrobras. Presidente Jair Bolsonaro deve anunciar nos próximos dias o nome do vice para eleições deste ano. Assuntos para a pauta é política. O Conselho de Administração da Petrobras aprovou hoje a nomeação de Caio Mário Paes de Andrade como novo conselheiro e, na mesma ocasião, foi eleito como presidente da estatal. Ele assumirá a função após o ato de posse, mas a data ainda não está definida. O mandato de Paes Andrade irá até 13 de abril de 2023. Paes de Andrade foi indicado por Jair Bolsonaro para substituir José Mauro Ferreira Coelho. O novo presidente da Petrobras já ocupou diferentes funções no governo. Já esteve à frente do Serviço Federal de Processamento de Dados e foi responsável por gerenciar sistemas da Administração Pública Federal. Desde 2020, Paes de Andrade já ocupava o posto de secretário especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital no Ministério da Economia. O presidente Jair Bolsonaro afirmou na noite deste domingo que pretende anunciar nos próximos dias o nome do general da Reserva do Exército, Walter Braga Neto, como vice em sua chapa que concorrerá à presidência da República nas eleições deste ano. Também filiado ao PL, Braga Neto foi ministro da Casa Civil e da Defesa no governo Bolsonaro. Ele deixou o cargo no final de março devido à exigência de não ocupar funções públicas para disputar um cargo eletivo em outubro, como previsto pela legislação eleitoral. Em comparação a março deste ano, o indicador de consumo aparente de bens industriais registrou alta de 0,9% no mês de abril. O indicador de consumo aparente de bens industriais registrou alta de 0,9% no mês de abril, na comparação com março, segundo os dados divulgados nesta segunda-feira, dia 27, pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Entre os componentes do consumo aparente, a produção interna destinada ao mercado nacional cresceu 0,2%, enquanto as importações de bens industriais avançaram 3,3% no mesmo mês. Num trimestre móvel, o indicador avançou 0,2% na margem, com queda de 0,3% na produção de bens nacionais e redução de 0,4% nas importações de bens industriais. Na comparação com o mesmo mês de 2021, a demanda interna por bens industriais retrocedeu 3,7% em abril deste ano. Com isso, o trimestre móvel registrou uma queda de 5% em relação ao verificado no mesmo período de 2021. Foi realizado neste último final de semana em Fortaleza pela comunidade da Fé Cristã Zona Sul a Conferência de Educação Conservadora do Ceará.
Foi realizado neste último final de semana em Fortaleza, idealizado pela professora Rosana Terceiro e a comunidade da Fé Cristã Zona Sul, a Conferência de Educação Conservadora do Ceará. De acordo com a professora Rosana Terceiro, pensar diferente nos dias de hoje para uma parte da sociedade é pensar errado. É como se você fosse um corrupto quando você fosse algo maléfico, e na verdade não é. Pelo contrário. Nós queremos respeito pela nossa família, pelas nossas tradições, pelos nossos valores. Respeitamos a todos. Eu, como professora, eu leciono igual para todos. Eu não beneficio fulano ou ciclano por conta de cor, por conta de raça, por conta de credo, não. Todos são iguais para mim. Então, fala-se muito em respeito. Mas pelo que eu percebo, só há respeito se eu pensar igual a você. O advogado e palestrante da conferência, Dr. Paulo Faria, relatou sobre os maiores desafios na educação neste século. Conscientizar a comunidade, os pais, os professores, que colocar a ideologia à frente da educação é prejudicial ao futuro. Então, o objetivo aqui é justamente trazer a discussão a esses pontos importantes para despertar nos pais, despertar nos professores a importância de uma educação sem ideologia, sem partido. Segundo o doutor Lucas Henrique, o poder público é bastante falho quando se trata de ideologias na educação. Existem ideologias, né, na educação que elas estão tão enraizadas, né, no imaginário do que é a educação do brasileiro comum, que o poder público ele pensa que se der mais dinheiro, se investir mais dinheiro, o nível da educação vai melhorar. Não é verdade. Não existe essa relação de causa e efeito entre quanto mais eu invisto dinheiro, melhor é o nível da educação. Tá bom? O que melhora a educação é a superação das ideologias que permeiam hoje o sistema de educação do Brasil. Para o doutor Thales Melo, neste momento de pandemia, os pais se deparam com uma educação bastante ruim. Ganhou muita força na pandemia, porque os pais tiveram que assistir às aulas com os filhos, né, por causa das aulas estavam remotas. Os pais foram lá assistir essas aulas e se depararam com uma educação muito ruim. Então hoje existem dois aspectos. O primeiro, pais que não gostam da qualidade da educação, ou pais que não querem a ideologia que está dentro da escola, ou os pais que, além da qualidade, não querem a ideologia que a escola está colocando na cabeça dos filhos. E ser conservador é você respeitar os valores, a família. Né? Nós somos tradicionais. O problema é que as pessoas não sabem o que é ser conservador, mas todo mundo, o Ceará inteiro, é conservador, gosta das tradições, dos seus valores. E no próximo bloco, o noticiário internacional e as imagens que marcaram esta segunda-feira. Vamos conferir o noticiário internacional com as imagens da Euronews. Até o momento, foi contabilizada a morte de 11 pessoas em um ataque com mísseis russos a um shopping center em Kremenchuk, no centro da Ucrânia, nesta segunda-feira. Outras 40 pessoas ficaram feridas. Kirilo Temoshenko, vice-chefe do gabinete do presidente Volodymyr Zelensky, disse que 9 dos feridos estão em estado grave. O ataque ocorre no dia em que Zelensky participou por videoconferência na cimeira do G7 e pediu aos líderes dos países mais ricos um apoio total para acabar com a guerra. Durante a manhã, os bombardeios russos em Kharkiv mataram 2 pessoas. A Itália está vivendo a pior seca dos últimos 70 anos. A chuva registrada foi metade da média dos últimos 30 anos. A escassez de água costuma atingir o centro e o sul do país. Este ano, no entanto, no norte, as chuvas de inverno e primavera ficaram quase 60% inferiores à média das últimas 3 décadas. A Lombardia já declarou o estado de emergência e até o final de julho tende a ser expandido para todo o país. Pelo menos 5 pessoas morreram e outras ficaram feridas depois que uma arquibancada desabou neste domingo durante uma tourada em Tolima, na Colômbia. Ainda não se sabe o número total de feridos. O acidente aconteceu durante um evento tradicional de São Pedro,
quando o público é incentivado a entrar na arena com os touros. Segundo a imprensa local, um touro escapou do estádio e causou pânico. O município decretou o alerta amarelo para poder atender a emergência em tempo hábil. Vamos conferir agora as imagens que marcaram esta segunda-feira. Começa nesta terça-feira as inscrições para o segundo processo seletivo de 2022 do Sistema de Seleção Unificada, o SISU. Os candidatos das vagas que serão oferecidas pelas instituições públicas de ensino superior deverão ficar atentos porque o prazo é curto e terminará no primeiro dia de julho. Por meio da consulta é possível visualizar as vagas ofertadas por modalidade de concorrência, cursos, turnos, instituições e localização dos cursos. A consulta para as vagas neste segundo processo seletivo teve início no dia 15 por meio do Portal Único de Acesso ao Ensino Superior. A Polícia Civil do Amazonas e a Polícia Federal devem fazer uma reconstituição do assassinato do indigenista Bruno Araújo Pereira e do jornalista inglês Don Phillips no jornal The Guardian até sexta-feira. De acordo com o delegado de Atalaia do Norte, Alex Pérez, a polícia já ouviu 20 testemunhas, 17 testemunhas e 3 suspeitos. Nesta segunda-feira, a Polícia Civil e a Polícia Federal deram início a um reconhecimento da região onde Bruno e Dom foram executados e da área onde os corpos foram ocultados pelos suspeitos. E o Festival Folclórico de Parintins confirmou seu campeão nesta segunda-feira. O boi caprichoso levou o prêmio. A divulgação foi feita na tarde no Bumbódromo da ilha Tupinambarana, no Amazonas. Esta foi a 55ª apresentação do evento. O campeão levou para o Bumbódromo o tema Amazônia Nossa Luta em Poesia. Nos tons azul e branco, o Bumbar levou para a arena um manifesto em defesa da preservação. E fica por aqui o jornal desta segunda-feira. Se você quer ver o seu assunto ou a sua sugestão no nosso jornal, tem várias formas de participar. Seja pelo nosso Facebook, Instagram, nosso WhatsApp, nosso canal do YouTube ou nosso e-mail jornalismo@redeunião.com.br. Sua sugestão pode estar aqui no União Brasil. Muito obrigada pela sua companhia, uma ótima noite e até amanhã. União Brasil, informação além da notícia.